inclusive sobre um assunto um pouco polêmico, né? Nesse último final de semana, se você observou as principais manchetes dos jornais, dos principais sites, deve ter observado aí com uma polêmica danada durante a parada LGBT que aconteceu em São Paulo, né? Onde uma atriz, inclusive essa semana, segundo a entrevista que foi feita, está sendo perseguida porque ela fez aquele papel em que ela ficou como um Cristo crucificado durante aí um trio na parada LGBT. E aí realmente surgiu essas ondas pela internet, essa discussão entre evangélicos, católicos e outras pessoas de religião, entre o movimento LGBT de várias capitais. E aí fica aquela pergunta, será que o Estado é laico? Vocês já devem ter ouvido muito essa expressão, que nós vivemos num país laico, no Estado laico. Mas afinal de contas, o que é Estado laico? É o que a gente vai perguntar aqui para o nosso advogado, doutor Carlos Rebouça. Vamos começar então? Queria que antes você me dissesse o que é Estado laico, você me dissesse quais são os tipos de Estado com religião que existem hoje. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom, nós temos 3 tipos de Estado nessa relação Estado-religião. O Estado é aquele poder instituído, onde as pessoas abrem mão da sua liberdade individual de perseguir o seu direito, e aquele direito é delegado ao Estado, que vai administrar tudo. Então, o Estado, ele tem aquele Estado onde se confunde com a religião, onde aquele líder religioso, ele primeiro tem que ser um líder religioso para depois ser um líder do Estado. Por exemplo, os países muçulmanos, primeiro ele é referendado pela autoridade eclesiástica lá, pela autoridade religiosa, para depois ser referendado como presidente do Estado, por exemplo. Nós temos outro Estado onde ele tem uma relação com a religião muito íntima, por exemplo, a Inglaterra. Na Inglaterra nós temos a igreja, a sua própria igreja, que é a igreja anglicana, onde o primeiro-ministro, por exemplo, para ser primeiro-ministro, ele tem que ser anglicano, ele não pode ser de outra religião. Tanto que o ministro Tony Blair, quando saiu lá do primeiro-ministro da Inglaterra, ele se converteu novamente ao catolicismo romano, porque ele tinha que ter sido anglicano para poder ser primeiro-ministro. E, inclusive, lá a rainha é quem nomeia, e determina quem será o bispo de cada localidade. Tem essa relação muito íntima com o poder do Estado. E nós temos o Estado que é chamado de Estado laico, que é, por exemplo, o caso do Brasil, onde o Estado ele não se confunde com religião, onde ele permite, o Estado laico ele permite que todas as religiões sejam professadas publicamente. No Brasil isso começou em 1891, onde veio um artigo que dizia que agora todas as religiões poderiam ser professadas, inclusive publicamente. Mas isso depois de 400 anos de história, onde existia uma religião oficial no Brasil, que era o catolicismo, que por isso a grande maioria das pessoas do Brasil, da população, eram católicas. Então hoje nós temos no Brasil o Estado laico, que não pode ser confundido com o Estado laicista. O que é esse Estado laicista? O Estado laicista é aquele Estado que não gosta de religião ou que combate a religião. Entendi. Que persegue algumas religiões. Por exemplo, muitas pessoas usam de acordo com a sua conveniência. Querem proibir, por exemplo, que tenha Bíblias em escolas, em bibliotecas de escolas. Existem hoje processos contra colégios públicos ou privados que queiram ter uma Bíblia na sua biblioteca, enquanto aquilo é uma coisa de acesso facultativo, você vai ler se quiser. Isso aí diz sobre a alegação de que o Estado seria laico. Isso aí não é Estado laico, é Estado laicista. Seria uma perseguição a determinada religião. Então o Estado laico ele deve permitir que toda pessoa professe sua religião, seja ela qual for, católico, evangélico, espírita, candomblé, a pessoa deve ter a liberdade de professar a sua religião, inclusive publicamente. Pois é, doutor Carlos, a gente tem uma foto aqui para mostrar, que acho que você já deve ter visto aqui no nosso salão, essa foto rodou o mundo, e aconteceu no último domingo, Essa aí é a atriz Viviane Beleboni, que encenou a crucificação na parada gay nesse domingo em São Paulo, como uma transexual nos religiosos e também nas redes sociais, O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, emitiu uma nota sobre o episódio, E também o pastor Marco Feliciano, que é deputado federal, também postou várias mensagens. O presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo, Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo, também se pronunciou. E, inclusive, essa atriz, a Viviane Beleboni, disse que está recebendo ameaças porque fez esse tipo de crucificação. E aí é o que a gente escuta sobre esse Estado laico, porque
Houve esse movimento lá em várias capitais, em São Paulo sempre é primeiro, bastante conhecido, não é a parada LGBT, ou parada gay, para ficar mais conhecida, porque todo, né, é mais conhecida publicamente como parada gay. Você está me assistindo, me desculpe o termo, porque tem vários, né, LGBT, mas é mais conhecido como parada do orgulho gay, ou parada gay, enfim. E aí ela fez essa encarnação de uma transexual no papel de Cristo. E essa imagem correu o mundo, as redes sociais, principalmente que a gente sabe hoje, a internet é muito rápida, e começou as críticas. E a partir daí que o senhor está falando desse estado laico. Cada um pode se manifestar como quiser, de acordo com a sua religião. Na verdade, Leonardo, é o seguinte, não se pode confundir estado laico com liberdade de expressão. Sim. A liberdade de expressão e convicção religiosa, de foro íntimo, intelectual, as pessoas podem sim expressar publicamente, até aqueles que não creem em Deus, que não creem em nada. Eles podem expressar publicamente a sua crença de que não creem em nada, dizer que não existe um Deus e que é uma energia ou que não existe nem essa energia. Cada um fala o que quer. O que não pode acontecer, e que isso é um ditado popular da época das nossas avós, que a liberdade de cada um vai até onde termina, onde começa a liberdade do outro. Então, existe um crime previsto no Código Penal, no artigo 208, né, que fala exatamente, por exemplo, nós estamos vendo aí outra imagem, onde um cidadão está com um crucifixo, né, que esse aí já é um objeto de culto da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Aquela primeira imagem ali, ela fere mais aquela da moça, como se fosse um Cristo, ela fere tanto a Igreja Católica Romana, como ela fere também muito o evangélico. Né? Então, são objetos de culto, imagens de culto ou referências a cultos religiosos que são protegidas por lei. Inclusive, é crime. Né? No artigo 208 do Código Penal, prevê o vilipêndio de objeto de culto religioso. Crime, né? de vilipêndio de objeto de culto religioso. Isso, no artigo 208, na parte final do artigo 208. Quer dizer, ou seja, a igreja poderia processar através desse crime com certeza os organizadores da parada. Com certeza já estão sendo processados. Toda pessoa que praticou esses atos aí, com certeza já está sendo, por exemplo, está aí o decreto, né? O Código Penal, artigo 208, ele fala o seguinte: escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então veja que isso aí é um crime previsto no Código Penal. Nós tivemos até há pouco tempo um caso polêmico envolvendo o pastor e que é deputado federal Marco Feliciano, onde duas lésbicas foram até um culto que ele estava realizando, né? Era uma praça pública, mas era um local destinado a um culto religioso. Naquele momento, aquilo era uma igreja. E elas simplesmente subiram nas costas de outras pessoas e ficaram se beijando, né? Na boca, como uma maneira de vilipendiar aquele culto, e foram presas. E algumas pessoas reclamaram, mas não podem reclamar, porque o direito brasileiro ele não é o direito common law, que é dos Estados Unidos, que é aquele direito dos costumes. O direito brasileiro é o direito da lei, é o germânico romano, onde o que está escrito na lei é o que determina. Se eu tenho um crime, um tipo penal, que determina que é vilipendiar local de culto, é crime, ninguém pode fazer isso. Não é a liberdade de expressão, ela vai até onde começa a liberdade do outro, o direito do outro. Né? Então, no caso dessas pessoas que vilipendiaram, por exemplo, nós temos aí outros, não foi só nessa parada do orgulho gay, agora na 19ª, né? Dessa semana passada. Nós tivemos aí aquela marcha das cachorras, né? Das vadias, onde também elas ficaram nuas, completamente nuas, e com santos. Então, assim, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós tivemos há pouco tempo, há alguns anos atrás, na verdade, já tem um certo tempo, um pastor que foi até um canal de televisão. Sim. E ele deu um chute em uma imagem. Isso é bastante conhecido. Esse pastor teve que sair do Brasil. Certo? Ele não chegou nem sequer a quebrar a imagem. Ele deu um chute, está errado. Ele ali cometeu um vilipêndio, né, de um culto da Igreja Católica, objeto de culto da Igreja Católica. Ele estava errado, ele não poderia ter feito aquilo. O que eu estou querendo deixar claro aqui é o seguinte: nós estamos tendo no Brasil dois pesos e duas medidas. No momento que aquele pastor foi tão perseguido de uma maneira que teve que sair do país, nós tivemos nessa marcha das vadias e agora nessa 19ª edição dessa parada do orgulho gay, santos quebrados, centenas de santos quebrados, imagens horrendas de homens nus, né, virados com a nádega para cima, e outra pessoa introduzindo um crucifixo no ânus daquela pessoa. Essa imagem correu à internet. Isso foi feito na frente de famílias, de crianças,
né, que é de mães que se sujeitam a levar os filhos para ver um tipo de coisa dessa, porque o que a grande mídia mostra é só a festa, né, o trio elétrico, é o auê, ela não entra realmente dentro para mostrar o que está acontecendo, como nós temos reportagens que você pode ver hoje em dia no YouTube, graças à democratização da informação através da internet. Você tem vídeos onde centenas de pessoas praticam sexo ao ar livre, né, nessas paradas, quebram santos, vilipendiam imagens de culto, e isso tudo é crime. E nós não estamos vendo o Ministério Público, nem não estamos vendo nenhuma autoridade, né, se pronunciar, salvo aqueles da bancada evangélica, que são senadores, que são deputados, que estão se mobilizando. Inclusive, eu recebi até uma comunicação que estão entrando com vários processos em todo o Brasil, né, contra essas pessoas, que pode caracterizar, inclusive, formação de quadrilha, porque nós temos mais de 3 pessoas ali, né, se reunindo para praticar o crime de vilipêndio de objeto de culto. Então é algo grave. Tá. Ó, lembrando para você que está em casa, só para a gente deixar claro que aqui o programa não é contra nenhum tipo de parada do orgulho gay. Tá? O que nós estamos discutindo aqui foi a forma como foi efetuada, porque a gente sabe que algumas pessoas também que são homossexuais, existe também um certo preconceito das pessoas no trabalho, na parte religiosa também. Talvez eles queriam até mostrar que as pessoas que são homossexuais podem ir à igreja, adorar a quem você quiser, ou o tipo de igreja que você quiser. O que nós estamos falando aqui foi que a forma como isso foi mostrado, a forma como isso foi feito dessa maneira, foi que realmente não agradou algumas igrejas, algumas religiões. E aí, dentro da lei, estamos falando aqui, como o doutor Carlos Rebouças, que é advogado aqui, falou que é um crime de vilipêndio de objeto de culto religioso. E aí, em relação ao Estado laico, porque muita gente vai, inclusive, para dizer, olha, nós somos, né, gays, nós precisamos disso, daquilo, mas tem outras pessoas também que vão para distorcer essa parada que eu, na minha opinião, tem sido distorcida muito nos últimos. Tem gente que organiza direitinho, que faz, que vai atrás do que necessita, que já teve muita coisa, como o casamento, né, começou com a união, o casamento, enfim. Mas aí faz esse tipo de coisa, aí a igreja não gosta, tem que se pronunciar, e aí há esse embate. Nós estamos no Estado laico. E a igreja fica do lado, o pessoal da organização de outro fica sempre essa discussão. Leonardo, na verdade, o direito, ele deve regular todas as situações existentes na sociedade, né? A relação homoafetiva é uma realidade. O direito não pode se eximir de regular essas situações. Então, deve sim ser regulamentado a união dessas pessoas, deve sim ser resguardado o direito de todas as pessoas que têm essa opção sexual, como de outros que têm opções sexuais divergentes também, devem ser respeitados. O que não pode acontecer é exatamente sobre esse manto, sobre essa negativa, de que agora eu sou minoria, de que agora eu sou digamos, vilipendiado do meu direito, vilipendiar o direito alheio. Porque muito mais do que as igrejas não terem gostado, aqui eu não vou nem para a questão das igrejas, as pessoas comuns que têm uma convicção religiosa, porque o ser humano, todo ele tem uma convicção religiosa. Sim, claro. Seja ele o ateu, que na hora do sufoco diz, meu Deus, ou que você pergunta aquele ateu e diz, sou ateu, graças a Deus. Ou então aquele ateu mesmo convicto, que não toca sequer no nome de Deus, ele tem que ser resguardado o direito dele. Como aquela pessoa que tem um sentimento religioso, né? Aquela pessoa que lê a Bíblia, aquela pessoa que crê em Deus e crê em Jesus Cristo, ela tem que ser respeitada na sua convicção íntima, porque aquilo ali não fere a igreja, aquilo fere a convicção íntima de cada um, então tem que ser respeitado. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, por exemplo, em 2012, né, a Associação Brasileira das Lésbicas e outras associações entraram com um processo no Rio Grande do Sul requerendo a retirada de crucifixos das repartições públicas daquele estado. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou, mandou retirar todos os crucifixos dos tribunais, dos fóruns, porque sob a negativa de que aquilo feria, né, o Estado laico. Mas aí, se for assim, nós vamos ter que tirar o Cristo Redentor, nós vamos ter que mudar o nome da cidade de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo. Nós vamos ter que, em várias cidades do Brasil, retirar, por exemplo, retirar a estátua. Como é que se retira a estátua de Palicício lá de Juazeiro do Norte? Como é que se retira o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro? E outra que tem aqui em Fortaleza, em frente à igreja de Fátima, aquela imagem gigante de Nossa Senhora de Fátima ali, como é que se retira? Então, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Né? Eu não posso agora querer ignorar que o ser humano é um ser espiritual também e que tem que ser respeitado a convicção religiosa dele.
e que eu não posso vilipendiar o direito do outro e a crença do outro, que aquilo é o que dói na pessoa que mata. Eu não posso, se eu não acredito numa santa, mas eu não posso chutar aquela santa. Tem que respeitar. Eu tenho que respeitar. Do mesmo jeito que aconteceu, para a gente sair um pouco do movimento da parada de Orgulho em São Paulo, a gente tem uma foto do Neymar, que foi fazer um jogo e entrou com uma faixa na testa escrito 100% Jesus, e também foi muito criticado, né? A gente tem essa foto aí para mostrar, e aí também, tá aí, ó, foi bastante criticado nessa... Tá aí, ele, antes de entrar com essa faixa aí, 100% Jesus, e também foi bastante criticado por algumas pessoas, dizendo que ele não poderia entrar dessa forma, ou que ele não poderia expressar a religiosidade dele no campo, né, ó, tá aí, 100% Jesus, que ele não poderia expressar a religião dele dentro do campo. Também, isso é uma mordaça. Querem colocar uma mordaça, porque entenda, você falar e professar a sua fé é diferente de você vilipendiar a fé do outro. Se uma pessoa é adepto de Jesus Cristo, ela tem todo o direito de botar um adesivo no seu carro, colocar na sua testa, é nele, é no corpo dele, na sua casa, né? Eles já estão querendo partir do lado de proibir simplesmente em repartições públicas e proibir a própria manifestação pessoal. E ao mesmo tempo querem poder agredir essa fé. Ele, né? Foi impedido de entrar com a faixa. Foi impedido de entrar, então é um absurdo. Caberia até um processo, eu não sei onde foi, eu não acompanhei isso aí. Se for no Brasil, é inconstitucional, porque a livre manifestação do pensamento e da convicção religiosa é garantida. Nós tivemos um caso interessante na Alemanha. Na Alemanha, lá, a igreja, ela tem direito de recolher um imposto dos seus, recolhido na fonte, na igreja católica. Então, teve uma pessoa que foi até a sua empresa e disse, olha, eu não quero pagar esse imposto, porque eu não sou católico. Né? E aí foi retirado da folha de pagamento dele, não descontou mais. Faleceu um parente dele, salvo engano, um tio ou uma tia, e ele foi até uma igreja e pediu que rezasse ali uma missa pela morte do seu ente querido. E aí o padre foi até, ele tem um banco de dados dos contribuintes e disse, olha, você não é contribuinte católico, então eu não tenho obrigação nenhuma com você. Ele foi até os tribunais e o tribunal alemão disse o seguinte, não, você realmente pediu disse que não era católico, pediu para não descontar, e aí, então você não tem direito. Então as pessoas têm que parar, veja que na Alemanha, né, na poderosa Alemanha da Angela Merkel, então você tem que entender o seguinte, o ser humano não pode querer usar a seu favor de acordo com conveniência. Nós temos que respeitar os outros, nós temos que saber que o Estado laico é esse Estado onde todos têm o direito de livremente, porque até 1891 a pessoa podia ter outra religião sem ser o catolicismo no Brasil, mas tinha que ser escondido, não tinha que ser dentro de casa. Depois de 1891, isso é público, então nós temos que respeitar. Tá? Hoje o Brasil tem 60% de católicos, segundo o IBGE, 20% de evangélicos, 8% de pessoas que não acreditam em Deus, são agnósticos ou ateus, e 12% são todas as demais religiões pulverizadas. Então veja que não é mais uma coisa uniforme. Então nós temos que ter uma convivência pacífica, nós sempre tivemos. No Brasil, eu creio que é um dos únicos países do mundo onde você pode ver sentado numa mesa um católico, um evangélico, uma pessoa do candomblé, um espírita, e conversando, sem estar se matando. Em outros países do mundo isso é impensável. Então nós não podemos agora deixar que esse tipo de pensamento de intolerância, de perseguição religiosa, né, através do vilipêndio de objeto de culto, venha a imperar. Todos têm que ser respeitados, como a Constituição Federal fala, né? Todos são iguais perante a lei, independente de sexo, raça, cor ou opção religiosa. Entendi. Muito obrigado pelas explicações. Acho que deixou um pouco mais claro o que é o Estado laico, já que a gente ouvia tanto, na verdade, não sabia esmiuçar. Tá bom? Obrigado. Obrigado a você, Leonardo. Obrigado, bom dia. Conversei aqui com o advogado Dr. Carlos Rebouças. A gente vai para um rápido intervalo.